rosácea ela foi descrita pela primeira vez no século XIV e ela foi classificada como acne vulgar. Mas depois de um tempo, os médicos eles começaram a perceber que essas disfunções elas tinham características diferentes. Então eu não posso falar que a rosácea é acne porque ela tem características diferentes. Só que antes deles começarem a perceber essas diferenças, eles acreditavam que era acne. Por isso que até hoje a gente ainda fala, né, acne rosácea, confunde com acne, mas aqui a gente vai entender por que acne não é rosácea, a gente vai conseguir diferenciar cada uma dessas disfunções. Mas antigamente, né, no século XIV, ela foi logo classificada como acne vulgar e depois, né, de um tempo, eles entenderam que as características eram diferentes das duas disfunções. Então, elas são diferentes. Se a gente for pegar o dicionário dermatológico, lá vai ter dizendo que rosácea é uma erupção acneiforme crônica. Então, esse aqui é o significado no dicionário dermatológico para rosácea. E o que é a rosácea? Rosácea é uma doença inflamatória de caráter crônico. Então, as pessoas que têm rosácea, elas vão apresentar episódios agudos com recorrência frequente. E a rosácea, ela pode regredir espontaneamente depois de alguns anos. Cerca de 10% da população apresenta rosácea e ela tem a sua incidência a partir dos 30, 40 até 60 anos. Então, é uma doença que se manifesta já na idade adulta, né? Adulta tardia. Então, é ali já para os 30 anos, 40 anos, até pessoas com 60 anos, elas podem ter uma incidência aí de rosácea. Geralmente, está associada em pessoas com pele clara, porém, já tem estudos mostrando rosácea em quem tem fototipos altos. É raro, mas já tem casos de rosácea em fototipos altos. A sua incidência maior é em mulheres, cerca de 3 vezes maior do que nos homens. Porém, a rosácea nas mulheres, ela tem um quadro mais localizado e moderado. Nos homens, a rosácea ela é mais grave. É similar à acne, né? As mulheres elas têm a acne com maior frequência, mas quando a acne ela vem no homem, ela vem uma acne mais grave. É a mesma coisa com a rosácea. Só que alguns pesquisadores eles falam que isso aqui é um pouco relativo. Esses dados aqui nessa estatística, ela é um pouco relativa porque a maioria das mulheres que tem rosácea, elas procuram um médico e o médico consegue diagnosticar. Só que os homens, eles são mais retraídos. Então, provavelmente, a quantidade de homens que tem rosácea é grande. Só que a gente não tem isso como estatística porque os homens, eles não procuram o médico, certo? Então, possa ser que isso aqui seja equilibrado. Então, mesma quantidade de homens e de mulheres possuem rosácea. Não é algo que é destinado às mulheres. Então, as mulheres têm a probabilidade de ter mais, ou os homens têm a probabilidade de ter menos. Não é bem assim. Seria muito mais a questão de procurar ajuda e ter isso como uma estatística, tá? Então, isso aqui é um pouco relativo. Mas, estatisticamente, eu gostei dessa palavra, falando aqui um bocado de estatística, mas estatisticamente as mulheres, ela tem maior incidência aí da rosácea. A rosácea, ela não apresenta risco de vida, então a pessoa não tem, né, maiores complicações com a rosácea, porém, ela afeta a qualidade de vida, o psicológico da pessoa. Então, muitas pessoas, elas entram em depressão, elas têm fobia social, não querem, né, sair de casa, não querem estar no meio de muitas pessoas, porque as pessoas vão olhar, porque as pessoas vão apontar, porque as pessoas vão perguntar. Então, elas acabam tendo uma fobia e um afastamento da sociedade. Outras têm ansiedade, isso aí gera uma ansiedade muito grande. E a autoestima, ela vai baixando. E as pessoas ficam constrangidas, né, de estar na rua, de sair de casa. Então, o impacto psicológico é muito grande. Tem algumas pesquisas, mas aí são pouquíssimas as pessoas. E as pessoas que apresentam a rosácea em um grau mais leve.
Então tem algumas pesquisas, né, que as pessoas falam, não, eu acho legal, porque quando eu saio na rua, o pessoal fala assim, ai, você tá com blush. Então dá um aspecto, né, diferente, o avermelhidão na bochecha, né, na região da bochecha. Mas isso aí são poucas as pessoas, tá? A maioria das pessoas não se sentem bem tendo a rosácea, sendo ela leve ou sendo ela mais grave. E tem pouquíssimas que acham interessante, né? Acham diferente esse aspecto, né, vermelho que deixa na região da bochecha. Nós temos uma sequência, né, de episódios. Então, alguns autores falam que tem a pré-rosácea e tem a rosácea. Em geral, a pré-rosácea ela inicia com crises periódicas de flush. O que é flushing? Olha o meu inglês. Breve virarei poliglota. Tô até embolando minha voz aqui no português, imagine no inglês. O flush é um eritema, então vai ter uma vermelhidão, né? Eritema. Mas a sensação de calor. O local fica quente. Então, geralmente, o flush ele está associado, né, ao eritema com essa sensação de calor. Com o decorrer do tempo, aí vai começar a manifestar, né, pápulas eritematosas e pequenas com curta duração. E em etapas mais avançadas, a gente já tem as pústulas e as telangiectasias associadas e aí formando nesse quadro mais geral que a gente conhece da rosácea. A rosácea ela se localiza em áreas convexas do centro da face. Então, geralmente é no nariz, na fronte, né, na região da testa e regiões genianas. Quais são essas regiões? O mento, a mandíbula ou o maxilar. Então, geralmente, a rosácea ela está localizada nessas regiões. Isso aqui é com maior frequência. Porém, elas podem se manifestar também no punho, na perna, nos olhos e até nas pálpebras. Então, essas localizações aqui, elas são mais difíceis, tá? É mais normal a gente encontrar a rosácea localizada no nariz, na região da testa, no mento, na mandíbula e na maxila. No maxilar. No maxilar. E quais são as características? De uma forma geral, essas aqui são basicamente as características da rosácea, né? De uma pessoa que tem rosácea. Então, ela provavelmente vai apresentar pápulas, eritema persistente, telangiectasias, pústulas e edema. Aqui tem uns derivados, tá, gente? Quando a gente fala eritema, aí o derivado pode ser ruborização, a gente pode chamar de ruborização, ou a gente pode falar que tá com flush. Telangiectasias, pústula, edema e pápula. Essas aqui são as características principais da rosácea. E tem os fatores gatilho. Por que que as pessoas... O que é que leva, né, as pessoas a desencadear a rosácea? Então, tem um fator aí genético que conta muito. Então, o fator hereditário, ele é primordial. Mas tem outros fatores também, que são os fatores ambientais e o fator psicológico. O fator psicológico entra aí o estresse. Então, é legal a gente não se estressar, mas é difícil, né? Só que se a gente for parar para... Eu vou fazer uma aula falando só de estresse. Porque o que é que o estresse causa no nosso corpo? Porque é tanta coisa, assim... negativa, né, que acompanha o estresse, que se a gente pudesse, a gente viveria meditando para não ter essas complicações aí que o estresse proporciona. Mas além do fator psicológico, tem os fatores ambientais. Então, radiação ultravioleta, álcool, vento, calor, frio, alimentos quentes que estimulam a vasodilatação, né, condimentos, cafeína, chá. Agora, sim, uma coisa interessante com relação a esse fator aqui, né, gatilho da alimentação e do chá, é que, assim, alguns pesquisadores, eles falam que, no caso dos chás, não é bem o chá, não é o alimento em si, mas o calor. Quando a gente bebe o chá geralmente ele tá quente, né? Então a gente coloca a xícara, né, na boca e aí esse calor ele vai e toma o nosso rosto. Então seria o calor o fator desencadeante e não necessariamente, né, o alimento.
Agora, se for um alimento vasodilatador, aí provavelmente aí seja o alimento, tá? Tem essa diferença também. Mas se o chá não for um vasodilatador, ou se a bebida, né, alguma coisa que você estiver consumindo não seja vasodilatador, provavelmente é o calor que está gerando, né, esse fator gatilho e não o alimento em si. Pele fotolesada, ácaro, demodex follicurum e corticoide são alguns fatores aqui gatilhos para a rosácea. Os tipos de rosácea. Nós temos vários tipos de rosácea, vários graus da rosácea, e a gente precisa entender o que é que cada grau ele gera nas pessoas para que a gente consiga saber o que fazer para poder auxiliar em cada caso e se a gente pode também fazer alguma coisa, tá? Não é sempre que a gente vai fazer. Vai ter momentos que a gente vai encaminhar para o dermatologista, porque vai precisar de um tratamento que não é o nosso. Aí tem a rosácea grau 1, ela é chamada também de eritemato telangiectásica. Então, nessa rosácea, eritemato telangiectásica. Então, nessa rosácea aqui, as pessoas nelas vão apresentar um eritema, um flush, né, persistente na região centrofacial. Geralmente é nessa localização aqui. Pode ter ou não ter telangiectasia. Vai ter edema e sensação de ardência, picada, aspereza e escamações na pele. Então essas aqui são algumas características da rosácea grau 1, certo? Essa rosácea aqui a gente ainda pode realizar alguns tratamentos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, algumas coisas que a gente pode fazer. Mas entendam as características dessa disfunção e de cada grau dessa disfunção para vocês começarem a associar e ver o que é que você pode fazer ou não. Aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter um eritema, aqui eu vou ter, posso ter ou não telangiectasia, vai ter um edema, sensação de ardência, picada, aspereza, escamação na pele. Em uma foto, para que vocês consigam, né, visualizar um pouquinho, essa aqui representa, né, a rosácea grau 1. Olha aqui na região como tá vermelhinha, então tem eritema, deve estar com a sensação de calor, de ardência. Essa rosácea aqui a gente pode estar auxiliando, né, esse cliente. E aí mais para frente a gente vai ver, calma, para eu não antecipar aqui as etapas. Rosácea grau 2, ela é conhecida também como papulopustulosa. Vocês percebem que a gente também tem uma acne, um grau da acne que é chamado papulopustulosa? Ó, aqui a rosácea a gente também tem essa nomenclatura, né? E aí mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui a rosácea grau 2 a gente vai ter eritema, pápulas e pústulas, lembra a acne, mas não tem comedão. Deixa eu grifar aqui para ficar na mente de vocês. Não tem comedão. As pessoas elas têm uma sensação de picada, de ardência. Isso aqui, né, pode ocorrer. Geralmente tem. E tem telangiectasias. Então, essas aqui são as características da rosácea grau 2, a papulopustulosa. Então, vai ter eritema, vai ter pápula e pústula, não tem comedão. Então, isso aí a gente já começa a avaliar que vai diferir da acne. Sensação de picada e ardência pode ocorrer e provavelmente a pessoa vai ter telangiectasia. Essa aqui é uma foto, né, representando aí a rosácea grau 2. Então, percebam aí as pápulas, rosto bem vermelho, com edema. Passamos agora para a rosácea grau 3, tá? Que ela é conhecida como infiltrativa, nodular e fimatosa, ou fimatosa, né? Tem outra nomenclatura também que vocês vão encontrar, que é rinofima. Então, algumas pessoas também chamam, né, de rinofima. E aqui, geralmente, essa rinofima já é em um quadro mais avançado dessa rosácea aqui. Eu vou mostrar a foto e na hora eu diferencio para vocês. Nessa rosácea aqui, ela vai ter como característica a pele mais espessa, vai ter nódulos, a superfície cutânea ela vai estar
irregular e aumentada, e em graus, né, mais avançados ela vai ser chamada de rinofima. Olha aqui a foto. Então essa daqui é uma rosácea nefimatosa, olha como tá. Geralmente está associada, geralmente ela é encontrada mais em homens. Então eu não falei lá no começo que homens eles têm a rosácea mais avançada, mais grave. Então olha aqui, esse aqui é o caso, né, a grau 3, ela já é mais avançada. Olha aqui as características, como difere, né, dos outros graus que a gente acabou de ver. E essa daqui é a chamada rinofima. Então, quando já está mais avançada, olha como o nariz fica deformado. Aqui já precisa de um tratamento cirúrgico. Então, vocês começam a perceber aí, de acordo com as características, que algumas a gente vai conseguir tratar, a gente vai conseguir fazer algo, né, pelo cliente, auxiliar o cliente. Lembrando que em todos os casos é ideal que o cliente ele tenha acompanhamento com dermatologista associado aos nossos cuidados, mas vai ter outros casos que é de médico. O médico aqui vai precisar fazer uma cirurgia para poder reconstruir, né, esse nariz, para poder melhorar o aspecto e também a qualidade de vida do cliente, do paciente dele. O grau 4 é conhecido também como rosácea ocular. Lembra que eu falei que tem outros locais que pode ter rosácea e o olho é um desses locais, a pálpebra é outro? Então, aqui o grau 4 é chamado de rosácea ocular. Pode ter uma blefarite ou uma conjuntivite aí associada, e geralmente as pessoas elas têm sensação de corpo estranho no olho, fica ardendo, ressecado, coçando muito, fica sensível à luz e a visão fica mais borrada. Em casos graves pode levar à cegueira. Então é importantíssimo que tenha um acompanhamento aí com o oftalmologista. Agora, uma coisa importante falar é que esses graus, eles não são necessariamente uma evolução. Então, eu tenho um grau 1, vou passar para o grau 2, vou ter grau 3, vou ter grau 4. Não necessariamente. Então, a gente pode ter esses subtipos aí isolados. Não é uma evolução. Isso é importante também a gente entender e saber classificar cada tipo de rosácea. Aqui a foto, né, de uma rosácea ocular. E tem outros tipos de rosácea, tem as variações, as variantes, né? Eu trouxe aqui algumas, mas tem outras, certo? Então eu trouxe aqui algumas. Rosácea fulminante. Então essa rosácea ela é um quadro mais agudo e o aparecimento dela pode ser súbito. Então apareceu rápido e dessa forma. Intensa, né, reação inflamatória, tem nódulos e tem abscessos. É um quadro mais grave da rosácea. Outro tipo é a rosácea granulomatosa. Então ela vai apresentar, né, pápulas, vai ter tubérculo e alguns autores eles não consideram rosácea. Eles falam, isso aí não é rosácea. Aí outros já falam, não, é uma rosácea, é uma variação, né? Uma rosácea granulomatosa. Então vocês vão encontrar também, a depender, né, do autor, essa diferenciação. E aqui tem a foto da rosácea granulomatosa. Tem a rosácea por corticoide. Então está associada, né, a corticoide fluorado, e quem faz uso por muito tempo, quem faz uso prolongado de corticoide, pode ser aí um fator, né, gatilho para o surgimento da rosácea, e ele vai induzir o quadro de rosácea símile por corticoide. Aumenta a telangiectasias, vai ter eritema, pápulas, pústulas e pode ter também comedões. Então olha aqui como essa daqui já fica diferente, já confunde mais, né? Ai, Nath, vou fazer avaliação e tem comedão, então é acne. Então assim, você tem que investigar aí bem, fazer uma avaliação mais criteriosa para a gente conseguir separar. Será que é alguma variação da rosácea que apresente também comedão ou não é, certo? Então é importante a gente fazer uma avaliação aí bem detalhada. Lembrando, e eu vou lembrar isso para vocês sempre, que o fator-chave do nosso resultado final é a avaliação. Então, se você não fizer uma boa avaliação, se você não fizer a avaliação, provavelmente você não vai ter um resultado
bom com o seu cliente. Então, faça uma avaliação, senta aí, faz a avaliação, cria sua ficha de anamnese. Eu acho que é a melhor parte, sabe? É criar a ficha de anamnese, eu adoro. Então, cria a sua ficha de anamnese de acordo com o seu conhecimento, com a sua experiência, o que é que você acha relevante, o que é que você não acha relevante, para poder fazer a avaliação, e aí faz uma consulta mesmo, 1 hora, 40 minutos, 1 hora e meia, não importa, isso aqui é o que vai determinar o seu resultado final, certo? Então, não pulem essa etapa. E uma coisa interessante com relação a essa rosácea, né, associada ao corticoide, é que com a retirada do corticoide, a gente pode agravar o quadro da rosácea. Por isso que é importante ter acompanhamento de um médico, para que o médico ele determine a melhor maneira de tratar. Como é que eu vou tratar essa rosácea? Como é que eu vou ir desmamando, né, esse medicamento? Como é que eu vou tirando esse corticoide sem prejudicar a rosácea? Então, tudo isso aí é importante a gente conhecer, até para a gente poder auxiliar, né, os nossos clientes. Às vezes eles não têm conhecimento, não sabem quem procurar, não sabem quem recorrer, e às vezes a gente é a porta de entrada. Eles chegam para a gente vai ver, vai avaliar, vai sugestionar, né? Então, eu acho que é isso, mas vá no médico para poder ter a certeza. Enfim, então a gente tem que ter essa base aqui de conhecimento para que a gente consiga tratar da melhor maneira possível os nossos clientes, mesmo que a gente não trate literalmente, né, o cliente. Então, é uma forma também de tratamento, a gente conseguir identificar alguma coisinha e encaminhar o cliente para o profissional que vai atuar nesse caso específico. Tem alguns diagnósticos diferenciais na rosácea e é por isso que é complicado o diagnóstico, é por isso que a gente não sabe se é acne, a gente não sabe se é rosácea, a gente não sabe se é isso, a gente não sabe se é aquilo, porque as características elas são parecidas, então isso dificulta o diagnóstico. E Nath, eu posso confundir a rosácea com o quê? Então, a rosácea ela pode ser confundida com pápula facial, pústula facial, com acne, com dermatite peribucal, com foliculite por Staphylococcus aureus, com foliculite gram-negativa. A gente teve aula sobre foliculite, volta lá na aula de foliculite, vejam as características para vocês verem que como parece, né? Então, percebam lá as características para você ver como confunde, como pode confundir, né? Eritema facial, dermatite seborreica, lúpus eritematoso sistêmico e dermatomiosite. São alguns diagnósticos aqui diferenciais. Um parêntese para pápula, pústula e acne. A acne eu vou botar um parêntese curto, porque a gente ainda vai falar sobre ela, tá? Mas falando aqui sobre pápula especificamente, pápula e pústula. O que é que acontece, gente? Pápula e pústula são lesões elementares. Depois eu vou trazer uma aula para a gente ver um pouquinho sobre lesões elementares. A gente vê lesão elementar primária, a gente vê lesão elementar secundária, para que a gente consiga entender o que são cada uma dessas características, certo? A pápula é uma lesão elementar. A pústula também é. E isso significa o que, Nath? Isso significa que essa lesão aqui, ela pode aparecer na acne, ela pode aparecer na rosácea, ela pode aparecer na foliculite, ela pode aparecer em outras disfunções. Essas características, essas lesões elementares, elas não significam que é tal doença, que é tal disfunção. Por isso que a gente confunde muito a acne com a rosácea. Na acne tem pápula? Tem. Na acne tem pústula? Tem. E na rosácea tem também. Mas não significa que a rosácea é a acne. Não. A rosácea tem pápula e tem pústula. Só que essa pápula e essa pústula, ela é formada por um outro mecanismo. É um outro fator. Então, a gente precisa conhecer a causa para que a gente consiga ir diferenciando todas essas disfunções, tá? Mas as lesões elementares a gente pode encontrar em diversas disfunções e é por isso que a gente acaba se confundindo. Mas lembra aí que pápula e pústula não significa que é acne. Então, chegou um cliente pra gente, a gente olha e ele tem pápula e ele tem pústula, ele tem acne. Vou fazer uma limpeza de pele.
Não necessariamente, certo? Então ele pode ter outra disfunção aí que a gente precisa entender, a gente precisa investigar para a gente poder saber qual tratamento fazer em cada caso, certo? Pronto, chegamos. Eu já ia adiantar, mas chegamos. Diferença de acne e rosácea. Então vamos lá. Na acne a gente tem pápula, acabei de falar, temos. Na acne nós temos pústula, temos. Mas o que é que ocorre na acne? A acne é uma disfunção na glândula sebácea. Então eu vou ter uma alteração na produção de sebo. Já a rosácea é uma doença inflamatória, eu vou ter inflamação. E a gente vai entender várias teorias, várias formas, né, da formação dessa doença, da rosácea. Mas a acne a gente sabe que é uma disfunção na glândula sebácea. Outra característica é que o pico da incidência da acne é na adolescência. Tem mulheres adultas que têm acne? Tem. Eu sou adolescente ainda, então eu não entro nessa estatística. Porém, tem mulheres adultas que têm acne, mas a gente sabe que é algum distúrbio hormonal, é outro fator, né, que esteja interferindo, pode ser um cosmético, pode ser o local onde a pessoa trabalha. Então, tem algum outro fator ali que esteja contribuindo para a produção excessiva de sebo. Então, tem alguma coisa ali mexendo com aquela glândula sebácea que ela está produzindo demais. Certo? Então a gente tem que entender isso, mas o pico, a incidência maior é na adolescência, porque a acne ela é ligada a fator hormonal e é na adolescência que a gente dá esses picos, né, hormonais. Já a rosácea, qual é a incidência? O pico de incidência maior é dos 30 aos 60 anos. Então isso aqui também já é uma característica que você precisa colocar aí na cabeça para você começar a diferenciar uma da outra, certo? Fora as características, porque a pele com rosácea é uma pele sensível, geralmente é uma pele seca. A pele com acne, ela produz muito sebo, ela é uma pele mais espessa. Então tem outras características aí que vão influenciar no diagnóstico, certo? Aqui a gente vai ver algumas formas da gente diagnosticar a rosácea e depois a gente aprende aí sobre acne. Mas acredito que acne a maioria já tenha, né, um pouco de noção com relação a essas características. Bom, vamos lá. Nath, o diagnóstico é difícil. Me ajuda aí, como é que eu vou diagnosticar um cliente, se é rosácea, se não é rosácea? Então vamos lá. Presta atenção nessas características. Nós teremos as características primárias e nós teremos características secundárias, tá? Então vamos para as características primárias. Como característica primária, nós teremos flush, que é eritema e aquela sensação, né, de calor, pápulas, pústulas e telangiectasias. Se o seu cliente ele apresentar uma ou mais dessas características com distribuição centrofacial, então é importante a localização. Onde que está localizada? Então, se for centrofacial, uma ou mais dessas características aqui é uma rosácea, certo? Aí nós vamos para a característica secundária. Então, como características secundárias, nós teremos sensação de ardência ou queimação ou picada. Então, ou ele tem uma sensação de ardência, ou está sentindo muita queimação, ou está sentindo picada. Lesões em placas, aparência ressecada da pele, edema, manifestações oculares e localização periférica. Frequentemente aparece com uma ou mais das características primárias ou independentes. Então, vê as características primárias, avalie as características secundárias. Lembrando que as características primárias, elas podem apresentar, né, uma ou mais dessas características aqui que a gente falou na região centrofacial. E as secundárias, elas podem estar associadas à primária ou elas podem estar independentes. Então, pode apresentar o edema, pode apresentar as placas, né? Pode apresentar a sensação de ardência e sem a
característica primária associada, tá? Então, ela pode estar independente ou ela pode estar junto. É importante que a gente vá avaliando e vá lá anotando cada característica que você conseguir identificar. Bom, agora nós passamos para os dados histológicos. O que é que acontece a nível de tecido? O que é que acontece dentro dessa pele em pessoas que têm rosácea? O que é que acontece? Então, vamos entender um pouquinho para que a gente consiga clarear aí as nossas ideias com relação aos procedimentos que nós vamos fazer nessas pessoas. Então vamos lá. Os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, eles se encontram dilatados. Então a gente tem aqui como característica, nas pessoas que têm rosácea, ter os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos dilatados. Isso aqui vai levar a um eritema e um edema. Então, a gente não tem essas características nas pessoas com rosácea, eritema, edema. Por que isso acontece? Porque eu tenho a dilatação dos vasos sanguíneos e a dilatação dos vasos linfáticos. Além disso, eu tenho também um infiltrado perivascular. Então, o líquido que está em volta dos vasos sanguíneos, eles estão constituídos por um aumento de células T, de linfócitos T, macrófagos e mastócitos. Então, o líquido que está perto desses vasos sanguíneos, eles vão ter mais células T, ou linfócitos, né, T, macrófagos e mastócitos. Além disso, elas podem ter uma elastose solar, que é uma degeneração das fibras elásticas por conta, né, da radiação, por conta do sol. E tem o infiltrado, né, perifolicular, que é em volta do folículo, constituído de neutrófilos e macrófagos. E isso ocorre, né, nos casos de rosácea papulopustulosa. Além dessas características que nós vimos aqui, nós teremos também um processo inflamatório linfócito dérmico, tem neoformação vascular. Então, temos também neoformação vascular, né, formação de novos vasos, dilatação vascular, a gente viu, né, se os vasos sanguíneos, né, eles estão dilatados, então a gente vai ter uma dilatação vascular que vai formar microaneurismas. A gente vai ter também uma desestruturação do arcabouço dérmico, né, da sustentação dérmica e a presença do ácaro Demodex folliculorum. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias da formação, né, da rosácea. Como é que ocorre a rosácea? É importante falar que a gente ainda não tem uma causa definida. Por isso que aqui eu vou falar só em teorias, tá? Então a gente não tem algo que diga, ó, é isso e acabou. Não. A gente tem algumas teorias que vai justificando algumas características, algumas alterações nas pessoas, né, que possuem rosácea. Então, aqui são teorias, certo? A causa real a gente ainda não tem certeza, não tem uma confirmação. Então, vamos agora ver algumas teorias e vocês, qualquer coisa, vocês voltam à aula, pausam e depois vocês seguem. Então, tenta entender primeiro a primeira parte que foi explicada, para depois vocês entrarem nessa parte aqui, certo? Então, vamos lá para a teoria número 1. A teoria número 1, ela analisa a transcriptoma na rosácea. Então, o que é transcriptoma? Transcriptoma é um conjunto completo de transcritos de RNA de um tecido, organismo e célula. Então, elas estudam a transcrição desse RNA. E aí eles perceberam que existe diferentes perfis de genes para cada subtipo da rosácea. Lembra lá que a gente tem rosácea grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, tem as derivadas, né? Tem aquele monte de subtipo, de tipos de rosácea. Então, eles perceberam que esses RNAs, eles são diferentes para cada tipo. E em alguns casos, esses genes, eles são sobrepostos. E aí, sugere-se a avaliação mais detalhada. Opa, a gente tem que
pesquisar mais detalhadamente se os estágios eles estão relacionados a uma piora contínua de uma única doença ou se é uma coleção de vários, processos que vai gerar uma síndrome. Então, vários processos distintos e não conectados com uma característica fenótipica comum, que é uma síndrome. Então, é isso que eles sugerem que estude. Então, a gente tem alteração nesse RNA. Então, o RNA ele está sendo transcrito de uma forma diferente em cada subtipo dessa doença e em algumas pessoas isso está sendo sobreposto, esses genes estão sobrepostos. Então, eles sugerem que se investigue melhor isso. O que é que acontece também que faz esse RNA ele ser transcrito de uma forma diferente? Na teoria 2, a gente fala sobre os peptídeos antimicrobianos. Um em especial, que é a catelicidina. A catelicidina é um peptídeo, ela tem função antimicrobiana e função de alarme. Então, ela vai ativar e vai controlar as respostas imunes. Alguns autores, eles falam que a rosácea é uma doença imune, do sistema imunológico. E aí, a gente começa a fazer meio que um link, tá? Então, de acordo, com essa teoria dos peptídeos antimicrobianos, que é a catelicidina, como ela tem uma função, na resposta imune, talvez isso seja uma causa, seja a causa da rosácea. Então, o que é que acontece? Se eu tenho o nível aumentado de catelicidina, eu aumento a liberação de citocinas, de quimiocinas pelas células locais, de leucócitos, mastócitos e do efeito quimiotáticos. O que é isso aqui? Isso aqui são substâncias, que conseguem mover a célula. Então, quero células aqui ou não quero células aqui. Então, esse é o efeito quimiotático, tá? São substâncias que são liberadas, que elas são capazes de recrutar ou não querer algumas células. Então, vamos lá. Na rosácea, quando a gente fala de catelicidina, a gente fala especialmente na LL37. Então, ela vai aumentar a proliferação de células endoteliais e ela vai induzir a angiogênese, formação de novos vasos. Essa função alarme poderia desempenhar um papel na patogênese da doença, de doenças inflamatórias da pele, que é a rosácea. A rosácea é uma doença inflamatória crônica. Então, esse papel aqui de alarme, esse papel imunológico, ele acaba favorecendo a doenças inflamatórias. E quando eu tenho essa função aqui ativada, então essa função imunológica ativada, eu acabo diminuindo a função antimicrobiana, certo? Então eu tenho aí um desequilíbrio. A catelicidina LL37 nos queratinócitos, nossos queratinócitos, eles vão liberar, essa catelicidina LL37, ela é induzida a partir da ativação da vitamina D. E olhe como faz sentido, A rosácea, ela tem sua maior incidência na face, porque a face, ela está mais exposta à radiação ultravioleta e com a exposição à radiação ultravioleta, a gente vai ativar a vitamina D, a síntese de vitamina D. E com isso a gente vai gerar um aumento na expressão da catelicidina. Então, olha aqui como tá tudo interligado. A face está mais exposta, ao sol, à radiação, e com isso a gente vai aumentar a expressão aí dessa catelicidina LL37. Além, da ativação através da vitamina D, tem outra forma também de aumentar a síntese de catelicidina pelos queratinócitos. Quais são esses estímulos que fazem com que eu aumente essa produção? Olha aqui, infecção, ferimentos, permeabilidade ao rompimento da barreira cutânea, calor, frio, todos esses aqui são estímulos
que vão favorecer, né, a síntese, ao aumento da catelicidina pelos queratinócitos. Então, teve algum desses estímulos nos nossos queratinócitos, a gente aumenta a produção dessa catelicidina. Mas por quê? Porque com esses estímulos aqui a gente vai gerar um estresse no retículo endoplasmático. Quando a gente gera esse estresse no retículo endoplasmático, a gente aumenta a atividade, né, das substâncias pró-inflamatórias e aumenta a síntese de catelicidina. Outra teoria, então nós vimos a teoria dos peptídeos, né, antimicrobianos, vimos a teoria da transcrição do RNA e agora nós vamos para a terceira teoria, que é dos receptores Toll-like. O que é isso, Nath? O que são receptores Toll-like? Eu nem sei se eu falei certo, tá? Porque isso aqui é em inglês. Toll-like, eu acho que é isso aqui mesmo. Sinto que estou assassinando o inglês. Mas me perdoe aí as pessoas que falam inglês. Um dia eu chego lá. Mas o que são esses receptores? Esses receptores são proteínas receptoras, né, como o próprio nome diz, que atuam no sistema imune inato. Novamente, a gente volta para o sistema imune, o sistema imunológico. Então, são proteínas receptoras que vão atuar no sistema imune inato. E esses receptores são de uma família, né, de sensores moleculares associados a patógenos desencadeantes de outras respostas imunes. Em pacientes com rosácea, foi notado que os queratinócitos eles expressavam níveis altos, né, de Toll-like 2, então TLR2, e também tinha maior expressão de KLK, que é uma protease, certo? Então, nós temos dois mecanismos aqui diferentes. Agora, olha que interessante. Na nossa pele, a gente tem um ácaro chamado Demodex folliculorum. Esse danadinho aqui. Então, a nossa pele, a gente tem, né, os micro-organismos. Entre eles, nós temos o ácaro Demodex. Esse ácaro, ele libera uma substância chamada quitina. Eita, que minha seta ficou estranha. Ele libera uma substância chamada quitina. Essa quitina é um gatilho para a produção desse receptor, do TLR2, nos queratinócitos, que vai aumentar a protease e vai aumentar a inflamação, certo? Então, possa ser que esses níveis aqui de Toll-like, né, eles estejam aumentados por conta do Demodex, porque ele vai liberar essa quitina ela é um gatilho, né, que vai fazer com que os queratinócitos eles produzam, eles liberem esses Toll-like e aumente a protease e a inflamação. Além disso, as proteínas de choque térmico, elas são estimuladoras do TLR2. A outra teoria é com relação às alterações neurovasculares. Então, nas pessoas que têm rosácea, as arteríolas pré-capilares, elas estão vasodilatadas e é por isso que gera o flush, o eritema, certo? Então, as arteríolas pré-capilares vasodilatadas, elas gerariam esse eritema. As vênulas, elas vão levar à fuga de proteínas. Então, o que é que acontece? Eu sei que vocês já assistiram a aula de microcirculação, onde eu explico isso. O que é que acontece se a gente tem muita proteína no espaço intersticial? A gente gera um edema. Por quê? Porque a proteína, ela atrai o líquido. Então, se eu começo a perder nessas proteínas, essa proteína ela fica nesse espaço intersticial, eu vou gerar um edema. Além disso, tem os fatores, né, de crescimento endotelial vascular, que está aumentado em quem tem rosácea. E esse fator aqui, ele vai estimular a angiogênese, a formação de novos vasos. Então, olha aqui as características. Nessa teoria aqui é como a gente consegue perceber as características da rosácea, né? Então aqui a gente já viu o porquê do eritema, a gente já viu o porquê do edema, o porquê também, né, das telangiectasias, e os vasos linfáticos, eles estão alterados, eles estão dilatados.
Então percebam aí que todas essas teorias, elas vão se interligando e elas vão explicando o que acontece em cada característica, né, de uma pessoa com rosácea. Aqui eritema, edema, a telangiectasia. Nos casos anteriores, a gente viu com relação à inflamação. Então, olha aí como vai tudo se encaixando, né? Apesar da gente não ter uma comprovação que diga que é tal e tal e tal causa, a causa definida, né, digamos assim. Mas a gente começa a ver que tudo tem a ver, né? Que tudo está interligado. Temos também a quinta teoria, que é a teoria dos micro-organismos na rosácea. A primeira fala sobre o Helicobacter pylori, que é o H. pylori. Eu não sabia que era esse primeiro nome, não. Eu só ouvia falar assim, H. pylori, H. pylori, H. pylori, mas não sabia que é Helicobacter. Todo chiquinho ele, né? Então, alguns autores, inclusive, acreditam que pode tratar a rosácea fazendo o tratamento no estômago, ajustando, né, combatendo a H. pylori. Então, tem essa teoria também com relação aos micro-organismos. E tem com o ácaro Demodex, que a gente viu lá, mais à frente, né, uma das teorias, eu citei, né, o Demodex. E agora a gente falando, né, mais profundamente sobre ele. Então, o que é que acontece? As pessoas com rosácea, elas têm a pele mais áspera e mais seca. O nível de sebo, ele é considerado normal. Porém, a composição do ácido graxo é diferente. Olha que interessante. Então, nessas pessoas, o ácido graxo, ele é diferente. E por ele ser diferente, ele promove a proliferação do ácaro Demodex. Então, o ácaro vai se proliferar. Olha aqui, já tô fazendo uma mistura aqui nessas teorias. Então, a gente vai ter, né, nessas pessoas, a gente vai ter a liberação de ácido graxo. Esse ácido graxo, ele tá em níveis normais, diferente, né, da acne, mas aqui ele está em níveis normais, porém ele tem uma composição diferente. Essa composição diferente vai servir de alimento para o ácaro Demodex, que vai se proliferar. E aí o ácaro Demodex se proliferando, olha aqui, eu já voltando para a teoria 3, esse ácaro Demodex se proliferando, ele vai começar a liberar mais quitina. Essa quitina é uma substância que é gatilho para o Toll-like 2 nos queratinócitos. E aí a gente vai aumentar a inflamação e a protease, que é uma enzima que vai degradar proteínas, certo? Então, olha como tudo vai, né, se encaixando. Essa proliferação do Demodex pode levar a um bloqueio mecânico dos folículos, que vai levar a uma hiperkeratose intrafolicular, certo? Além disso, a gente vai ter também um comprometimento, né, de bactérias, porque tem essa bactéria aqui, o Bacillus oleronius, encontrado no Demodex. Então, a gente também vai ter um comprometimento bacteriano, certo? Então, é legal utilizar aí o alta frequência, já dando uma deixa aí para vocês. Bom, a gente viu aí, né, algumas teorias e agora nós vamos falar sobre tratamento. A rosácea não tem cura, ela é tratável. Então, a gente precisa fazer tratamentos. Esses clientes, eles precisam estar em tratamento contínuo, tá? Para poder controlar, para poder amenizar aí a rosácea. Então, a rosácea, ela não tem cura e ela é tratável. E qual é o objetivo dos tratamentos? O objetivo dos tratamentos para a rosácea é aliviar os sintomas, como irritação, vermelhidão, pápulas e pústulas. Rosácea não é acne. Não é acne para a gente estar fazendo extração de pústula, para a gente estar fazendo isso, para a gente estar fazendo aquilo. Certo? É diferente. Vocês viram aqui
que tem um procedimento inflamatório, que tem um comprometimento nos vasos, no sistema imunológico. Então, são peles super sensíveis. A gente tem que fazer os tratamentos o mais tranquilo possível, tratamentos que acalmem a pele, que hidrate a pele, nenhum tratamento agressivo, certo? Então tem que ter cuidado, nada que aumente a dilatação desses vasos. Então evitem utilizar tratamentos que tenham calor, né? Que levem calor para essa região, para não fazer essa vasodilatação e piorar ainda mais. Então são esses cuidados aí que a gente precisa ter e que a gente começa a se conscientizar quando a gente entende a disfunção, o que é que acontece histologicamente, quais são as teorias, o que é que pode estar acontecendo, certo? Então por isso que é importante a gente aprofundar os nossos conhecimentos nessa fisiologia, né? Isso é importante. Então, qual é o objetivo dos tratamentos em rosácea? Aliviar os sintomas, como irritação, vermelhidão, pápulas e pústulas. Além disso, como objetivo também retardar ou prevenir o desenvolvimento de formas mais graves. Isso aqui entra a parte médica, por isso que eu tô falando, a gente tem que estar em conjunto com o médico. Seja a rosácea que for, grau 1, grau 2, qual for, a gente tem que estar trabalhando em conjunto com o médico, porque ele vai utilizar os recursos que ele tem para poder retardar ou prevenir o desenvolvimento de graus, né, mais elevados. Em paralelo a isso, a gente vai estar com os nossos tratamentos acalmando a pele, hidratando a pele, nutrindo essa pele, certo? Como objetivo, né, também manter a pele na melhor condição possível, nada de agredir demais essa pele e melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, deixar ele sem tanto edema, sem tanta inflamação, certo? Acalmar essa pele, diminuir nessa sensação, né, de calor que eles sentem. Então, tudo isso a gente vai trabalhar aí nos nossos tratamentos. Produtos tópicos para serem associados à rosácea. Nós temos o ácido azelaico, então podem utilizar ácido azelaico em quem tem rosácea, porque ele é antimicrobiano e anti-inflamatório. Então ele vai auxiliar. A gente viu que possa ser que tenha, a gente tem algumas teorias, né, defendendo isso, que tem ação ali de alguma bactéria, que tem ação de um ácaro. Então é importante a gente fazer o controle, né, com ativos, né, antimicrobianos ou com alguns recursos também que nós temos, como alta frequência. E é anti-inflamatório, que é perfeito, ideal. A gente tem que controlar a inflamação, porque é uma doença inflamatória. Então, a gente tem que estar o tempo todo colocando ativos, utilizando ativos para acalmar essa pele anti-inflamatório, certo? Além do ácido azelaico, a gente pode utilizar o alcaçuz, a semente de uva, camomila dourada e castanha da Índia. Esses ativos aqui, eles vão ter como objetivo reduzir o eritema e a telangiectasia. O chá verde também pode ser utilizado, ele vai reduzir as pápulas e as pústulas. Niacinamida também vai melhorar a função de barreira da pele, vai reduzir o eritema. O aloe vera vai diminuir a irritação. E a camomila, para poder diminuir essa inflamação, é um anti-inflamatório. Então, esses aqui são alguns produtos que a gente pode estar utilizando nos tratamentos, né, das pessoas com rosácea. Certo? Lembrando sempre do objetivo, aliviar os sintomas e nada agressivo nesses pacientes, certo? Por hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se não entendeu, volta, assiste de novo, faz anotação, bota a pergunta aqui que eu respondo para vocês. E comecem a entender, tá? Eu sempre gosto de fazer uma introdução, de mostrar para vocês a parte fisiológica, o que está acontecendo naquele tecido, para que depois a gente entre falando sobre os tratamentos, porque dessa forma fica muito mais fácil a gente entender. Então, porque eu vou utilizar tal e tal e tal e tal eletroterapia.
Ah, porque ela vai atuar dessa forma. Por quê? Porque a rosácea precisa disso, disso e disso. Então, essas coisas que é importante a gente ir pegando, tá? Eu não vou estar com vocês a todo momento. Então, quando vocês estão atendendo, eu não estou do seu lado falando, use esse produto, use aquele aparelho. Eu não estou lá com vocês, então vocês precisam aprender a desenvolver, né, esses raciocínios. E como é que vocês vão conseguir isso? Tendo essas aulas, vendo essa base teórica, certo? Então, não adiantaria, e acreditem, né, no meu sistema, no meu processo, porque não adiantaria eu chegar aqui para vocês e falar, a rosácea vai usar isso, isso e isso. Pronto, se vire aí. Não, eu tenho que explicar o que é a rosácea. Vocês têm que entender cada etapa, que tem um processo inflamatório, que tem eritema, que tem isso, que tem aquilo, que os vasos estão dilatados. Tudo isso é importante vocês entenderem para vocês começarem a raciocinar. Poxa, se tá inflamado, se é uma inflamação, eu posso usar o que para poder desinflamar? Eu tenho esse recurso. Eu tenho essa cosmetologia. Se tá com edema, o que é que eu tenho para melhorar edema? Eu tenho isso, isso e isso. É isso que vocês têm que começar a colocar em prática. Vocês têm que fazer essa associação para que a gente tenha resultados na estética, resultado com os nossos clientes. A gente precisa entender a disfunção, porque entendendo a disfunção, você vai saber o que fazer. Então, se a disfunção tem essa característica, eu tenho que atuar nessa característica. E o que é que eu tenho para atuar nessa característica? Isso. Certo? Então, é isso. A gente vai ter outras aulas aí falando de tratamentos estéticos para a rosácea. Mas assistam aí a aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder. E eu espero você na próxima aula. Beijos e tchau!